aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero trazer um estudo para você da palavra de Deus. E vamos ler João, né? A carta de João, que está lá no capítulo 1. E vamos tirar um pouco do proveito de João, capítulo 1. Amém? No tema da minha Bíblia, ele diz que o verbo se fez carne. Então, vamos entender um pouco sobre esse verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça, porque a ele foi dada a Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram então: Quem és, pois? Tu és Elias? E disse: Não sou. E és tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram, pois: Quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? Disse, esse é o João: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitais o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus. E perguntou-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com águas. E João testificou, dizendo: Eu vi
o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiu a Jesus. E Jesus, voltando-se a ver e vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vedes. Foram e viram onde morava e ficavam com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo de figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Amém? Então, essa passagem de Deus, ele tem vários tópicos que você pode tirar de lição. Ele fala no começo, né? Que ele é o verbo. E o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Na criação, diz que o Espírito Santo de Deus e Jesus estavam com ele, com Deus lá na criação. Estavam os 3, né? Estava a divindade de Deus na criação, né? Então, a divindade, os 3. E ali, quando foi formado as separações das águas, como diz lá em Gênesis, toda a criação, tudo, até mesmo nós, como fomos feitos, Jesus estava no meio. E ali, a palavra fala no começo, em que ele estava ali. E o verbo, ele estava falando de Jesus. Então, Jesus é o verbo. E o que eu entendo quando fala que Jesus, eles ponha o Jesus como verbo? Eu entendo que, se vamos lá na língua, quando a gente aprende a língua portuguesa, o verbo, ele vem com plural, vem com, né, o verbo ser, para presente, passado, futuro, né, verbos, ele tem vários sentimentos, significado que você possa entender. Então, vamos entender dentro da palavra de Deus esse verbo,
Era Jesus, ele estava falando de Jesus. Porque na criação estava a divindade, estavam os três lá. E eles estando os três lá, eles estavam unidos em um só propósito, né? Que é criar a humanidade, criar a gente, criar tudo que tem, né? E Deus, eu até comentei quando eu estava nesse estudo com a minha filha, e eu falei assim, um pensamento meu, vamos ver se você consegue entender. Deus não poderia estar sozinho, o Espírito Santo de Deus poderia estar lá no terceiro céu, e Jesus também. E ele não poderia estar sozinho ali, não precisava da divindade para ele fazer, ele é Deus. Ele poderia ter feito todas as coisas que nós temos aqui na Terra. Não é verdade? Então, por que Deus chamou? Por que Deus, quando foi fazer a criação, Jesus estava presente, o Espírito Santo, Deus estava presente? Será que alguma vez você já parou para pensar o porquê disso? E eu analisando a palavra de Deus, e veio essa pergunta para mim mesmo, logo vem a resposta. Ali mesmo no capítulo 1, versículo 1. Que eles estavam unidos. Então, era necessário, porque isso nos ensina, porque lá na frente, se eu não me engano, em 1 Coríntios, ou 2, alguma coisa assim, mas aí no Novo Testamento fala que Deus quer que nós vivemos em união, né? Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, todas as palavras de Deus, onde você vai lendo a Bíblia, você vai vendo, é necessário você estar unido, não é sozinha. Então, ali, não que Deus precisasse de Jesus, nem do Espírito Santo de Deus. Ele não precisava toda a divindade estar ali para poder criar tudo o que ele queria. Ele simplesmente está nos ensinando, mais uma vez, que é necessário a gente ter a união para construir, para fazer algo, né? Para a gente fazer algo em todos os sentidos, a necessidade de ter união é preciso. É necessário a gente ter essa união. Então, primeira coisa que eu posso te dizer, que é assim, que Deus foi me ministrando sobre isso. A segunda coisa tá no versículo 33. Que ele fala, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que me batiza com o Espírito Santo. Quem que João estava falando ali? Nesse momento, ele estava falando que alguém falou para ele fazer isso. Quem é que falou para ele? Deus. Se Deus falou para ele, né? Como ia ser, e ele ia saber que era o Cristo, né? Que era o Filho de Deus. Ele precisava ter intimidade com Deus. Porque não tem como você reconhecer a voz, você reconhecer a pessoa, se você não tiver intimidade, tá? Por exemplo, você só vai confiar nos seus pais porque você conheceu, mais íntimo ainda, você vive 24 horas com seu pai e com sua mãe. Ou com o seu irmão, né? Então, você precisa daquela intimidade, assim, sabe? Para você ter um conhecimento e acreditar, entender, ouvir a voz. Se é que vocês me entendem, né? Então, aqui, João nos mostra, agora no segundo tópico, que é necessário ter intimidade com o Pai. Amém? No versículo 49, ele fala sobre reconhecer quem é Deus, né? Lá ele fala, Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que ele falou isso? Vamos recapitular, vamos um pouquinho para trás. Jesus disse assim, vim ter com ele e disse dele, eis que um verdadeiro israelita, quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu, antes de Felipe te chamasse, te vi estando debaixo de uma figueira.
Antes de qualquer coisa, Jesus já sabia onde estava Natanael. E você acha que Deus não sabe onde você está? Você acha que antes de você pensar, Deus não sabe os seus pensamentos? Deus sabe. E sabe que agora vem a palavra forte que eu falei sobre reconhecer. Reconhecer quem é Deus em sua vida. Natanael, na hora que Jesus falou, eu te vi debaixo. Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Ele logo reconheceu que ele era o Messias, o Rabi, o nosso Jesus. Então ali houve um reconhecimento de quem era Jesus. Reconhecer que ele era o Filho de Deus. Amém? E no versículo 23, aí voltamos um pouco para trás. Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Direitais o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem falou isso? Foi João. Porque perguntaram para ele, quem disse que você é? Você é um profeta? Você isso, você aquilo? E ele simplesmente, eu sou a voz que clama no deserto. Simples assim. Eu só fui enviado para isso, para clamar, para levar vocês ao arrependimento. Olha só que João era humilde todo tempo. E não fica só nisso, gente. Além de humilde, ele era obediente, porque no 23 também ele está sendo obediente, né? Endireitais o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, né? Então ele fala, né? Porque batizas, porque tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. E este é o que vem após mim, antes de mim, do que qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Obediência, humildade, obediência, ele era humilde, eu não sou nada, quem vai vir após mim? Esse é digno de ser adorado, esse é digno de ser exaltado. E ele estava falando de Jesus, ele só era um homem obedecendo a voz de Deus, levando a palavra de arrependimento, para que as pessoas se batizassem e ali sim começasse a sua caminhada com Deus. E aí ele ia ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas aí João já não tinha nada a ver com isso. Ali se dizia Jesus. Jesus de Nazaré. Amém? Que essa palavra ela venha nos confrontar e nos ensinar esses 5 tópicos. 5 tópicos. Primeiro é união, segundo, intimidade, reconhecimento de quem é Deus, quem é Jesus, humildade e obediência é necessário. Esse é o tópico de hoje, uma palavra um estudo que vai trazer mudança na sua vida. Espero que eu tenha explanado toda a palavra para vocês. Se vocês quiserem comentar aqui algo que Deus te ministrou aí nesse momento, algo que é mais, né, do que aqui Deus já tem falado no meu coração, deixa aqui no comentário, fala aí um pouquinho sobre as suas experiências, o que Deus tem te ensinado, o que Deus tem falado com você nesse capítulo de João 1, tá? Deixa aí, gente, e vamos estar nos comunicando, e vamos estar um alimentando o outro com a palavra de Deus. E assim prosseguimos até a volta de Jesus Cristo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nasceu no meu coração trazer esse estudo para vocês. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus. Amém? Não esquece de compartilhar para mais pessoas ouvir essa palavra de Deus. Beijos! Tchau!